Lucas capítulo 12, a partir do verso de número 22, diz assim: E disse aos discípulos: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam nem colhem, não têm despensa, nem celeiro, contudo Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmolas, fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso de número 22, é onde nós estamos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, e pedimos a unção do Teu Espírito Santo para traduzi-la ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Se eu começasse perguntando aqui quem precisa de dinheiro, eu acho que eu faria uma pergunta retórica, uma pergunta redundante, porque não importa quanto nós tenhamos ou não tenhamos, nós sabemos que no mundo que vivemos precisamos de dinheiro. Seja isso um bem ou um mal, é uma realidade onde nós estamos inseridos. Sejamos suíços, brasileiros, americanos, portugueses, pertençamos à classe A, B ou C, sejamos ateus ou cristãos, nós vivemos num mundo em que ter dinheiro é necessário para a sobrevivência. A gente precisa de dinheiro para fazer compra. Você não chega lá no Coop, no Migros, com um porco que você criou na sua fazenda, e você chega e diz assim: olha, eu quero trocar esse porco. Não, a gente vive numa outra época. Nós precisamos de cartão de crédito. Nós precisamos de ter um seguro de saúde. Nós precisamos de emprego. Nós precisamos de trabalho para receber uma quantia chamada dinheiro no final do mês e aí poder comprar as coisas que nós precisamos. Nós precisamos de dinheiro, inclusive, para fazer o trabalho da igreja. Nós temos missionários espalhados pelo mundo e nós, como igreja, nós captamos esses recursos porque nós acreditamos que o mundo precisa de conhecer Cristo, e então nós enviamos missionários às diversas partes do mundo, inclusive para lugares que nenhum de nós aqui teríamos coragem para ir, mas há pessoas que Deus chama e elas vão, e nós dizemos: nós vamos apoiar vocês, vão em nome de Jesus, anunciem o Evangelho. Só que lá onde elas estão, elas também precisam comer, elas precisam beber, elas precisam vestir, e por isso nós, como igreja, enviamos uma parte daquilo que arrecadamos como povo de Deus e enviamos a elas. Então esse negócio de que eu não preciso de dinheiro não é bem assim. Você pode não gostar de precisar de dinheiro,
Mas você vive num mundo em que é necessário ter dinheiro. O problema é que nem todos nós que precisamos de dinheiro sabemos lidar com o dinheiro. Tem gente que briga por causa de dinheiro. Desce das tamancas. Se revela. Aquela história. Mexa com tudo, menos com o bolso de fulano. Ali é um território sagrado. Tem gente que perde o sono por causa de dinheiro. Tem gente que não fala mais com alguém, ou até fala, mas guarda um ressentimento no coração tamanho. Qual motivo? Dinheiro. Tem gente que se mata por causa de dinheiro. Consegue trabalhar de manhã, à tarde e à noite, se sobrar tempo para um bico, faz. Tem gente que mata por causa de dinheiro. E que tem gente que já perdeu a noção dos valores. Não só por causa do dinheiro, mas por causa da ânsia de ter as coisas. Perdeu assim o senso. Esses dias o irmão estava me dizendo de gente lá na China que está vendendo um dos rins para poder comprar a nova versão de um celular. Vendendo um dos rins para conseguir comprar uma nova versão de um celular. Então parece que chega uma hora assim que a ânsia pelo dinheiro e pelas coisas invertem os valores. E como diz Jesus, o dinheiro deixa de ser só dinheiro e vira aquilo que Jesus chamou de mamão. Vira um Deus na sua vida. Vira o seu maior valor. E aí esse mamão exige de você sangue. Exige de você sono, noites perdidas. Exige a tua vida. A pergunta que eu queria responder hoje à noite: como é que a gente não se torna vítima do mamão? O dinheiro que virou Deus na vida. O que a gente precisa aprender com o Senhor Jesus, a fim de a gente usar o dinheiro, mas não deixar o dinheiro acabar com os nossos relacionamentos, com os nossos valores e com a nossa vida? Primeiro, tome cuidado para você não perder aquilo que é maior por aquilo que é menor. Cuidado para que a sua ânsia por ter as coisas não faça você trocar aquilo que é maior por aquilo que é menor. Jesus, nesse texto, ele vai dizer: pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. E isso faz um paralelo com Mateus capítulo de número 6, que eu te convido aí, Mateus capítulo de número 6. Jesus diz assim no versículo de número 22: a cadeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. A minha mãe dizia uma coisa para mim que eu não esqueço até hoje: cuidado para não ter o olho maior que a barriga. Cuidado para não ter o olho maior que a barriga.
Jesus, ele falou a mesma coisa, dizendo esse versículo que a gente acabou de ler. Que dependendo como os teus olhos olham para as coisas, isso pode trazer um efeito positivo ou negativo sobre o seu corpo, sobre a sua vida, e inclusive sobre o seu bolso. Então, uma dica para você, quando os seus olhos desejarem alguma coisa, antes de você colocar a mão na carteira, entrar na loja, faça-se pelo menos 3 perguntas. Primeira pergunta: eu posso? Porque às vezes, irmãos, uma simples conta já responde essa pergunta. Um economista certa vez disse que a regra para a saúde financeira de uma empresa, de uma casa ou de uma pessoa é uma só: você não pode gastar mais do que ganha. Se você gastar mais do que você ganha, não adianta depois ajoelhar e orar. Você vai ter problemas. Os números não mentem. Se você fez a conta, aquilo que eu quero vai estourar o orçamento, no final do mês vai ter problema. Quanto maior a fartura, maior a fatura. Então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: eu devo? Porque você pode até fazer a conta e falar, eu posso. Mas uma pergunta ética, uma vez que nós nos entendemos como povo de Deus, um povo que entende que os recursos que estão nas nossas mãos não são nossos, nós estamos administrando para o Senhor, e devemos então administrar esses valores que estão nas nossas mãos para a glória do Senhor. A segunda pergunta não é apenas se eu posso, mas a segunda pergunta, eu devo? Por exemplo, será que eu devo gastar 1.000 francos em uma bolsa? Em um relógio? Em uma joia? O que será que Jesus falaria a respeito disso? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Isso de fato não convém. Então, a terceira pergunta, depois que você se perguntou, eu posso, eu devo, a terceira pergunta é, eu preciso? Eu necessito? Porque eu fazia uma aula quando na faculdade chamada marketing. E o professor definiu o marketing com as seguintes palavras: marketing é a arte de criar uma necessidade onde ela não existe. Então os marqueteiros, eles são treinados em nos convencer que nós precisamos de coisas que na verdade nós não precisamos. Então, por exemplo, aqui uma rápida entrevista: quantos aqui já compraram um livro e nunca leram? Está lá na estante, mas você jurava que precisava do bendito do livro. Quantos aqui já compraram uma roupa que usou uma ou no máximo 2 vezes e depois encostou? Está lá amarelando. Está lá para as traças, está lá abarrotada, e nem coragem você tem de dar. Ah, mas um dia eu vou usar. Vai usar o quê? Você já tem engordou, não dá nem mais para usar. Quantos aqui já não compraram qualquer bugiganga e depois jogou lá no Keller, ou então numa gaveta,
que em dia de faxina, você vai mexer nas coisas, aí você encontra, puxa, nem lembrava mais disso. Nem lembrava mais disso. A verdade é que a gente não precisa de tudo que a gente acha que precisa. Então essa é a primeira lição. Tome cuidado com os teus olhos. Mas a segunda, tome cuidado para o dinheiro não virar mamon na sua vida. Jesus vai dizer assim, no versículo de número 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou não podeis servir a Deus e a mamon. O que é o mamon? O mamon, como já falamos, é quando o dinheiro deixa de ser só dinheiro e vira Deus. Quando é que o dinheiro vira Deus? Quando ele se torna o alvo final da sua vida. Tomou o lugar de Deus. Porque o alvo final, o fim último da vida é Deus. Só que agora as coisas são Deus, e Deus, ao invés de ser o alvo, se tornou um meio para as coisas. Não é que você deixou Deus, mas Deus não é o alvo final mais. Deus é uma pessoa com quem eu me relaciono, porque na verdade eu estou interessado naquilo que Ele pode me dar, nas coisas. Agora, qual é o problema de quem tira Deus do alvo da vida e coloca mamon, coloca o dinheiro? É que esse mamon, ele pode dar muitas coisas, mas ele não pode dar duas coisas. Mamon, o dinheiro elevado à categoria de Deus, não pode te dar o que você mais quer e o que você mais precisa. O dinheiro elevado à categoria de mamon, de Deus, ele pode te dar uma boa casa, mobiliada, aparelhos eletrônicos da última geração, um carro na garagem, as contas pagas, mas não pode te dar um lar. Lar não pode te dar. O homem, a esposa, os filhos, em paz, vivendo em harmonia. Aliás, às vezes, o mamon é justamente o que tira a harmonia e que destrói o lar. Porque deixou de ser apenas dinheiro e agora se tornou Deus. Não só da esposa, mas do esposo e dos filhos. Destruiu o lar. Tem a casa, mas não tem mais uma família. Tem gente em pé de guerra por causa de mamon. O dinheiro, o mamon, pode te dar uma bela festa de casamento, daquelas de princesa, Hollywood, com cascata de champanhe e tudo, lua de mel em Havana, em Caribe, aquela água cristalina, mas não pode te dar um bom casamento. Porque amor não se compra. Amor não se compra. Prazer se compra. Prazer se compra. Amor não. Amor não. O dinheiro elevado à categoria de Deus, mamon, pode te pagar um bom tratamento, pode te pagar um bom médico, pode te comprar remédios caros, mas não pode te dar saúde. Tem gente morrendo de câncer, rico e pobre, todos os dias. Porque essas coisas
não são conquistas, são dádivas, dadas pelas mãos do Senhor. Amém. É por isso que tem gente que tem menos e é mais feliz de quem tem mais. Isso é absurdo na nossa lógica do consumo, mas é a verdade de acordo com a revelação divina. Amém. Terceiro, agora sim, tome cuidado para que a sua busca desenfreada, sua ânsia por ter as coisas, a sua necessidade não faça você perder aquilo que é maior por aquilo que é menor. Aqui nesse texto também Jesus diz, no verso de número 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem o quanto o vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? O que Jesus está dizendo? Tem coisas que são maiores do que outras. Mas quando a gente está tão ansioso por ter as coisas, a gente inverte. A gente perde a noção. É aquela história lá do celular pelo rim. Jesus está dizendo assim, o que adianta você ganhar comida e perder a vida? O que adianta você ganhar a roupa que você quer e perder a saúde do corpo? A roupa vai vestir o quê? O que adianta você ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta você ganhar o que é menor e perder o que é maior? Um monge tibetano disse assim, olha o que ele disse, monge tibetano: as pessoas perdem a saúde para ganhar dinheiro e depois perdem todo o dinheiro para recuperar a saúde. Agora eu pergunto, um monge tibetano sabe disso e nós cristãos não sabemos? Sabemos, porque olha o que o apóstolo Paulo, não precisa ir lá, mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo de número 6, olha o que ele disse: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Quarto, cuidado com a ânsia de ter as coisas, você não ser lançado num mar de ansiedade. Alguém já disse que a ansiedade é igual uma cadeira de balanço. Ela te deixa ocupado, mas não te tira do lugar. Sabe a ansiedade? Você já ficou ansioso por causa das coisas? Aí, como vai ser o mês que vem? Como vai ser para resolver? Aí, antes de acabar o mês, acontece alguma coisa e você está vivo até hoje. Está aí, vivão da Silva, barriga cheia, corado. Por quê? Porque Jesus vai dizer o seguinte: olha, sabe por que você não precisa ficar ansioso? Ele está dizendo aqui, ó, versículo de número
versículo de número 30. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. E versículo 32, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você sobreviveu? Porque você tem um Pai. Amém. Jesus está dizendo, você não precisa viver ansioso. Não é porque você não pode ficar desempregado, você pode. Não é porque o dinheiro não vai faltar. Às vezes pode o dinheiro faltar. Não é porque não vai vir uma crise econômica. Pode vir sim crise econômica. Pode vir. Por que não precisa ficar ansioso? Porque você não é órfão. Há um Pai Celestial que não apenas conhece todas as suas criaturas, mas sustenta todas as suas criaturas, inclusive a mim e a você. Deus não apenas criou todas as coisas, mas sustenta todos os dias todas as coisas. Quem aqui hoje se preocupou em alimentar um passarinho aí da rua, um corvo? Mas eles comeram. Eles comeram. Diz inclusive que tinha 2 passarinhos em cima de uma árvore. Porque assim, qual pai aqui que ama o filho, que o filho precisa chegar para o pai, para você e perguntar assim: pai, mãe, você vai me dar o almoço amanhã? Claro que vou, filho. Eu não sei nem precisa pedir. E você é melhor que Deus. Então diz que tinha 2 passarinhos numa árvore e eles estavam olhando como os seres humanos, as pessoas andavam apressadas, ansiosas. E aí um passarinho perguntou para o outro: por que os seres humanos são tão nervosos, ansiosos e apressados? Aí um teria respondido: eu acho que eles não conhecem o nosso Deus. E é por isso que Jesus disse no versículo de número 26: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? A gente tem um Pai que lembra de nós, que cuida de nós, e louvado seja o Senhor por isso. Sabe qual é o nosso problema? A gente pensa que é o dinheiro e o trabalho que nos sustenta. A gente tem que trabalhar, a gente tem que plantar, mas se Deus não mandar a chuva, a gente é sustentado porque Deus nos dá o trabalho, mas acima de tudo porque Ele nos dá o sustento. E por fim, tome cuidado para que a sua ânsia por ter as coisas não faça você esquecer do reino e da justiça de Deus. Porque Jesus disse assim, para terminar no versículo 33: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Nós já aprendemos. É a Mercedes? É o diamante? É a viagem a Paris? Todas essas coisas que Jesus estava falando antes: comida, bebida e roupa. Ou seja, o básico não vai faltar. E sabe o que isso significa? Que Deus te libera de todas as preocupações para
para você ter apenas uma preocupação em todas as coisas: fazer a vontade dele e o que é correto aos olhos dele. Todas as outras coisas ele se preocupa, ele cuida. Eu assisti um vídeo esses dias aí que me tocou bastante. O vídeo era um homem simples que convidou Jesus para jantar em casa, na sua casinha, periferia. Aí bateu na porta e ele pensou: é Jesus, chegou. Aí quando ele abre a porta, um mendigo, com fome. Ele ficou assim, mas ele tinha preparado um frango assado para Jesus. Aí ele pegou uma coxa do frango, colocou num prato e deu para o homem. O homem comeu, agradeceu e disse: obrigado, que nunca falte na sua casa. Aí ele entrou, bate na porta de novo, abre agora uma menina maltrapilha, uma menininha. Ele fica meio assim, vai lá, outra coxa do frango, põe no prato, dá para a menina come, agradece e diz: que nunca falte na sua casa. Obrigado. Fecha a porta. Aí de novo, toque. Aí ele abre finalmente a Jesus, senão ia acabar o frango também. Aí manda Jesus sentar. Jesus senta. E o homem: Senhor, por favor, coma. E Jesus diz: não. Senhor, sabe o que aconteceu? Ele ia explicar porque não tinha duas coxas. E aí Jesus interrompe e diz assim: muito obrigado, eu já estou satisfeito com as duas coxas de frango que você me deu. Que nunca falte na sua casa. Amém. Porque quando a gente quer ajuntar na terra, a gente tem que acumular. Para juntar no céu, a gente tem que dar. Para juntar na terra, a gente tem que competir, a gente tem que brigar. Para juntar no céu, a gente tem que ajudar. Para juntar na terra, a gente tem que ter boa cabeça. Para juntar no céu, a gente tem que ter bom coração. Por isso a minha oração é que Deus nos dê coração cheio do Espírito Santo, mãos cheias de boas obras, a fim de que a gente tenha um tesouro no Senhor. Porque o que a gente precisa aqui para a terra, descanse, Deus vai cuidar. Faz o seu trabalho e descanse, porque as demais coisas Deus proverá, em nome de Jesus. E como diz aquele hino: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Amém, Jesus? Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé.